Se você é investidor de fundo imobiliário e está procurando um meio de montar sozinho uma carteira sem gastar dinheiro para poder bater o IFIX, ter uma boa rentabilidade, dividendo acima de 1% nos últimos 8 meses e rentabilidade total 50% acima do índice, comprovado por todos os vídeos que a gente vem fazendo aqui nos últimos 8 meses da nossa carteira de 5 fundos imobiliários, mais um bônus para dar uma diversificadinha em todas as classes de ativos, você chegou no canal certo, no vídeo certo, porque é isso que a gente tem feito aqui, mostrado como muitas vezes menos é mais. É claro que tem diversas outras técnicas e diversas outras coisas que você tem e pode olhar para escolher fundo imobiliário, mas se você quiser fazer isso simples, pode ser feito também. E eu recomendo que você comece pelo simples para depois ir tornando as coisas mais complexas, como a gente faz nas nossas recomendações do Bolsa Gold, na Harami, que são recomendações muito mais detalhadas. Mas sim, é possível, eu vou mostrar aqui e tem dado um resultado fantástico. Se você não me conhece, meu nome é Fábio Sobreiro, eu sou seu mordomo financeiro e aqui nesse canal a gente fala sobre como você faz para poder investir melhor o seu dinheiro da forma certa e ganhar na alta, ganhar na baixa, com ações, com opções, com fundo imobiliário, com renda fixa. Todas as formas possíveis você tem que usar a seu favor, inclusive aqui no Brasil, lá fora, tudo é feito para você diversificar seu patrimônio, perder menos nas quedas, ganhar mais nas altas, é isso que eu tenho que buscar em todos os seus investimentos. Está sempre ganhando, nunca perder dinheiro, como diria o Warren Buffett. Bem, vamos daqui a nossa carteira. O que ela tem rendido? Já é o 8º mês da carteira, fechou agora, o último mês agora foi do dia 2 de janeiro a 2 de fevereiro. A gente tem 6 ativos, 5 mais esse bônus aqui, que é o RZTR, e todos eles performaram muito bem, né? Alguns caíram aqui, mas pagaram bom dividendo, e no geral a carteira está performando muito bem mais uma vez, mas principalmente o Tegar 11. O Tegar 11 ele teve agora um ajuste no seu valor patrimonial, lembrando que os ativos que estão dentro do fundo imobiliário têm um valor patrimonial, esse valor patrimonial, de vez em quando, principalmente todo ano, ele é ajustado. Quando ele é ajustado, descobre-se, e num fundo como o Tegar, que é desenvolvimento, que eu vou falar de novo, que os ativos que lá estão valem muito mais. No caso do Tegar, mais de 11%, e isso causou um aumento na sua cota. E ele cresceu 3,76%. O TRXF também cresceu um pouco, o GGCR, que é de galpões também, de escritório aqui, o GTWR. Alguns caíram aqui, o VIGI e o RZTR, e o nosso rendimento ficou em 0,41%, contra 0,65% do IFIX, que é o índice de fundo imobiliário. Aí você pensa, então foi pior, como é que você falou que foi melhor? Lembrando que isso aqui tem um desconto do dividendo, então eu tenho que somar o dividendo, que foi de 1,09, um bom dividendo, e aí somando isso com isso, a gente somando essa grosso modo, está dando 1,50 contra 0,65. E no somatório dos últimos 8 meses, o índice rendeu 8,82% contra 13,28% da nossa carteira, sendo 5,21% de valorização, mais 8,07% somente de dividendo, está dando mais de 1% de dividendo todo mês. Então, com apenas esses ativos, nós estamos conseguindo manter um dividend yield acima de 1% ao mês, com uma rentabilidade de mais de 5%, somando, você está ganhando aí 13,28%. E lembrando que fundo imobiliário, ações, tem que ser sempre assim. Você tem que somar renda e tem que somar a rentabilidade. Você tem o ativo pagando dividendo, mas caindo, não adianta nada. Porque as duas coisas são importantes. Você quer que o ativo valorize e você quer ganhar dividendo. E é possível tanto em ações quanto em fundo imobiliário, assim como seria no imóvel que paga aluguel. Você recebe os aluguéis, mas o imóvel valoriza e é isso que é bacana em investir em fundo imobiliário. É muito parecido com o imóvel. Então veja que nosso portfólio aqui ele foi muito bem. Porém, o dividend yield da forma geral, que era de 12, da nossa carteira caiu para 11,10. Então, talvez tenha uma mexidinha aqui ali que a gente precise fazer para poder ver o que está acontecendo com esse dividend yield aqui. Eu gosto de dividendo, é claro, quero a valorização também, mas eu quero manter meu dividendo alto e ele vem estando aqui acima de 1. Agora já está perigando ficar abaixo de 1 por mês. Não é que seja improvável, que seja tão ruim assim. Se valorizar bastante, beleza, o dividendo acaba sendo menos de 1% ao mês. Não é normal que seja assim a vida toda acima de 1% ao mês, é que as nossas taxas de juros ainda estão muito altas, estão caindo, então a gente está tendo um ganho. Mas à medida que vai valorizando os ativos, a tendência natural é que o dividend yield abaixe. Isso é normal. Então, você ganha de um lado e acaba perdendo de outro, não é nem perdendo, o seu dividendo acaba caindo o mesmo valor na conta. Mas quando a gente faz o dividend yield, é um valor muito complicado, porque o dividend yield divide pela cota.
Se a sua cota sobe 50%, seu dividendo vai cair. Só que, na verdade, seu dividendo continua igual. O que desvalorizou é seu dividendo em relação àquela conta. Então, é uma conta um pouquinho complexa, mas é simples de você entender. Seu aluguel é o mesmo, mesmo que o valor do seu imóvel duplique ou triplique. Continua caindo o mesmo dinheiro do seu bolso, mas em relação ao valor do imóvel, acaba ficando um pouco de dinheiro. Beleza, como é que a gente tem feito para escolher esse negócio aqui para poder chegar nesses números, chegar nesses ativos? Eu estou entrando aqui no Status Invest, eu tenho uma versão aqui gratuita, não pago nada, só faço aqui o meu cadastro para poder conseguir acessar a minha própria carteira. Vou aqui em fundo imobiliário em busca avançada. Com isso, eu consigo abrir a minha própria carteira, que é a carteira chamada FII Mordomo. O que eu coloquei aqui de critério? Dividend yield de 6%, pelo menos, por ano. PVPA, que seria de pelo menos 0,70, eu não gosto de ativo muito desvalorizado. Então não adianta nada, está muito barato. Está muito barato, geralmente tem coisa ruim, principalmente em fundo imobiliário. E aí, pelo menos 1.000 cotistas, para não ser um fundo que parece um fundo imobiliário, mas que não é um fundo imobiliário. Não estou usando esses critérios de crescimento simplesmente porque o Status Invest é meio fraco nisso aqui, ele dá uns bugs e some alguns ativos. Liquidez, é importante ter liquidez para você poder entrar e sair, é um ativo também que tem que ser líquido, pelo menos 1 milhão por dia, e patrimônio líquido de pelo menos 1 bilhão, ou seja, um grande fundo imobiliário. E quando eu coloco aqui, aparecem ali, ó, são 3 listas de 15, aparecem, pelo menos aí uns 40 e poucos fundos imobiliários aqui. Mas eu quero fazer separação, como eu tenho feito sempre, por setor, ou segmento, né, que aqui está escrito segmento. Agência bancária, então, eu vou pegar aqui, vai aparecer o de sempre. TVRI, que era o antigo BBPO, que é um fundo de agência bancária. E qual é o critério que eu tenho utilizado para eliminar isso aqui, não utilizar? Apesar de ele estar crescendo 23% e 20%, estou perdendo essa valorização. Que ele não tem tido um dividendo crescente. Se você olhar aqui, ele até tem um dividend yield bacaninha de 9,54, porém, esse dividendo ele vem caindo nos últimos 3 anos, ó, dividend yield CAGR, que é o crescimento anual composto de 3 anos, e de 5 anos. Nos 2 critérios vem caindo, porque a agência bancária é um negócio que não tem dado muito certo ultimamente. Né? A gente só vê fechando a agência bancária. E veja que, de fato, ele tem tido uma queda na rentabilidade dele, principalmente de 2021 para frente. Então, não é uma coisa que eu quero para mim. Se você quiser para você, beleza, mas eu não quero e não gosto de fundo de agência. Então, tenho eliminado esse fundo aqui. Quando a gente olha para o próximo, educacional, nem aparece nada, infelizmente. Quando a gente olha aqui de fundo de desenvolvimento, aí aparece o nosso queridão Tegar, que, como eu disse, é um fundo de desenvolvimento que eu gosto sempre de brincar que é o fundo do seu tiozão do terreno, aquele que você compra, deixa desenvolvendo, constrói e vende por um preço maior. Isso é bem legal, seu tiozão do terreno ficaria satisfeito e orgulhoso de saber que você está fazendo isso, mesmo através de fundo imobiliário. Paga um dividend yield muito legal, 12,23, apesar de ter tido um crescimento grande, como eu falei, o próprio patrimônio do fundo deu uma boa valorizada pela reavaliação que é feita anual. Cresceu aí nos últimos 12 meses pouco, apesar de tudo, e vem crescendo, crescendo seus dividendos nos 3 anos e nos 5 anos aí, pelo menos 5 ou 8%. Quando eu ponho aqui como tem sido o rendimento, veja que ele vem de fato crescendo. Esse montinho tem uns picos aqui, mas no geral vem crescendo. E é isso que eu quero. E se você quiser conhecer mais aqui embaixo, você vai ver quem é o fundo, o que ele faz, como é que está o patrimônio dele, e aqui embaixo vai ter onde ele investe. Às vezes não é tão preciso assim o que está escrito aqui, mas Residência Nova Canaã, Portal Lago 1 e 2, então tem os terrenos e tem os imóveis já construídos na Vila Madalena, Solange, Gavela, Nova Canaã e etc. Onde estão, a maioria aqui em São Paulo, aí às vezes tem São Paulo, Rio de Janeiro, como é que é feito os contratos são feitos de 15 a 18 meses, o contrato é reajustado pelo IPCA. Então, aqui tem algumas informações interessantes para você ver sobre o fundo imobiliário do qual você pretende ser sócio. Novamente, nosso critério aqui é um critério objetivo, mas você pode tornar um critério mais subjetivo, olhando algumas coisas a mais. Então, o TEGA, por todos esses critérios, agora aqui em fevereiro, vai continuar na nossa lista. Vamos para o próximo segmento aqui, ó, fundo de fundo. Como eu disse, fundo de fundo é um negócio que eu não gosto, porque fundo de fundo é você investir em fundo, que investe em fundo, que investe em fundo, fica aquela miscelânea, aquele troço gigantesco de taxas, de performance, não sei o que lá, para poder pagar, mesmo que não cobre performance, de taxa em cima de taxa, e você acaba pagando muita taxa. E eu não gosto disso. A gente já está fazendo uma seleção aqui, não preciso de mais ninguém fazendo essa seleção para mim, então eu não quero fazer uma seleção de uma seleção de uma seleção, elimino, não gosto de fundo de uma forma geral, multimercado, nem gosto de fundo, prefiro eu mesmo fazer minhas escolhas.
Hospitais, hospitalar também não tem nada. Quando a gente vai aqui para hotéis, pior ainda, não tem nada aqui que a gente possa escolher. Quando a gente vai para imóveis comerciais, aí tem o TRXF, que é um fundo imobiliário que está na nossa carteira, vem pagando 9,46 de yield, subiu 6,72 nos últimos 12 meses. Neste mês agora, está dando até uma quedinha aqui, nesse mês agora de fevereiro não, né, mas nos últimos 30 dias tem caído um pouco, se a gente pegar aqui, ó, 0,56, uma quedinha pouca, não tem muita volatilidade, é bacana. Crescimento aqui ó, de 8,89 nos últimos 3 anos, ele não tem mais de 5 anos para poder fazer a conta dos últimos 5 anos, mas tem crescendo, mas tem um pico aqui, esses picos são às vezes difíceis você controlar, porque distorce um pouco o dividend yield, então eu não gosto muito desses picos, apesar de fazer parte, às vezes vende algum ativo, e aí paga não só o dividendo de aluguel, mas a amortização. Lembre-se que você tem vários imóveis, se você vende alguns imóveis, vai entrar mais dinheiro naquele período, mas isso não é um negócio que vai acontecer sempre, porque é uma amortização junto com os aluguéis. Lembre-se sempre disso. O que o TRXF investe? Você pode ir para cá também para ver, você vai ver que o patrimônio dele ó, vem crescendo bastante, e aí o patrimônio pode crescer por vários motivos, ou reavaliação, ou aumento de capital, e aumento de capital é sempre um negócio muito complicado, vai ao mercado, pede mais dinheiro para os acionistas, se você ficar de fora, você acaba podendo perder a oportunidade, e aí eu não gosto, porque às vezes demora um pouco até você conseguir realocar. Mas ele ó, tem um terreninho aqui, e a maioria, açaí, pão de açúcar, ou seja, os principais clientes desse aqui é o próprio açaí extra, o grupo Pão de Açúcar, da forma geral. Tá bom? Então, o TRXF continua aqui no nosso portfólio. Próximo que a gente vai ver aqui, ó, citou o segmento, é o logístico. Eu vou botar aqui como filtro principal aqui o dividend yield, mas vou fazer ressalvas. Vou fazer ressalva porque eu acho importante. Mesma ressalva que eu fiz para o de banco, eu preciso fazer agora. O GGRC, desculpa, que é um que está na nossa carteira, e também o BTLG, o VILG e outros que já estiveram, notem que agora estão todos apresentando queda nos últimos 3 anos. 659 de queda, 384 de queda, 2,48 de queda, então todos estão apresentando queda no seu dividendo nos últimos 3 anos. E isso não é legal. Vamos ver se nos últimos 5 anos salvo. Ó. Quando eu olho aqui para o GGC, ele está. Já é o status invest aqui falando que está caindo, não está? Será que eu estou no lugar errado? Dividend yield está subindo. Ah, não, isso aqui está subindo, agora caindo é o valor. Então, esse dividendo aqui está subindo 7,59, 11,88. Esse está subindo mais, apesar de estar pagando menos. O critério não é se está subindo, o critério é se está pagando. Está caindo aqui a cota, está falando errado. Esse critério aqui mantém o nosso fundo imobiliário com crescimento. Qual é o crescimento? Até legal, 7,59, 8,58 nos últimos 5 anos. Esse critério simplificado me mostra que esse fundo vem pagando, em média, cada vez mais dividendo. Olha como é que está pagando bacana em 22 e 23. Então, é um fundo que eu quero manter na minha carteira, fora que fundo de galpão logístico, são fundos bons. A última emissão que ele fez faz mais de 1 ano, isso é muito bom também. Eu não gosto de emissão toda hora, já falei. O XPLG, por exemplo, XPML, quer dizer, fez já umas 3 ou 4 somente no ano passado. Então é um negócio que acaba distorcendo muito a sua visão de fundo, fica toda hora aparecendo coisa nova. E quando eu olho aqui onde ele investe novamente, ó, eu vou conseguir enxergar que ele tem lá um terreno, que ele tem como cliente a Ambev, que ele tem como cliente a Suzano, novamente aqui a Ambev. Tu vê que são clientes grandes com contratos bons também para poder manter pagando bons dividendos. Então, GGCR vai continuar aqui, GGRC, no nosso portfólio, no grupo de segmento logístico. Note, eu posso utilizar vários critérios. Poderia utilizar, nesse caso aqui, o crescimento, que é muito bom, eu gosto de dividendo crescente, mas eu estou utilizando o principal critério, dividend yield, no primeiro momento. Se for ação, por exemplo, em ações eu não uso dividend yield como principal critério nunca. Eu uso o poder de lucro, que é o preço sobre lucro ao contrário, eu uso capacidade de crescimento, uso um monte de coisa. Mas aqui, em fundo imobiliário, é normal que a gente olhe para o dividendo no primeiro momento. É claro, se eu for olhar coisas mais complexas, eu vou ter que olhar se esse dividendo de fato é factível, o que está acontecendo, que novas frentes ele está atuando para ver se esse negócio pode subir. Mas aqui, critérios extremamente objetivos. Quando eu vou para o próximo grupo, seria aqui de imóveis residenciais. Em imóveis residenciais não aparece nada. Quando eu coloco aqui no indefinido, indefinido também não aparece ninguém definido aqui, todo mundo está muito bem definido. Lajes corporativas.
Lajes corporativas aparece o GTWR, que é o que já está aqui para a gente. E o GTWR vem pagando dividendos que estão crescendo 5,26. Então, ó, quero olhar o fundo, ele cresceu 17,59 nos últimos 12 meses, bem bacana. Vem pagando dividend yield, ainda bacana também. Vem aumentando seu dividendo a 5,26 ou 5,56 nos últimos 3 ou 8 anos, também é bem legal. Se olhar aqui, ó, um crescimentozinho bem, ó, pagava aqui 0,67, foi para 0,74, agora está 0,79, então é um crescimento legal. E lá para trás era 0,60, ficou bastante tempo pagando 0,67 mais ou menos, e agora vem crescendo, o que é bem legal. Lembrando que isso aqui está pegando muito período também, pandemia, principalmente 2020 e 2021, o que atrapalhou bastante esse tipo de fundo imobiliário de lajes corporativas, que é um fundo imobiliário que, apesar de estar crescendo, e alguns estão crescendo até bastante, eles estão, ó, o PVBI vem crescendo 9 e pouco, ele ainda sofre de uma base de comparação agora mais fraca, que é a pandemia, principalmente quando a gente olha há 3 anos o que vinha acontecendo, mas é uma realidade que ele vem conseguindo pagar bons dividendos. Então, quando eu olho aqui para o que ele tem hoje, edifício escritório Torre 1 Sul, tem aqui edifício escritório central, então ele tem aqui alguns ativos, alguns poucos ativos, ele tem, não é monoativo, é multiativo, multi-inquilino, porém ele tem poucos ativos, e isso é um dos critérios que você poderia falar, não gosto desse ativo, que tem pouco ativo, prefiro alguns que tem muito mais, como a GRE, por exemplo. É um critério que você pode utilizar, mas aqui a gente não está utilizando esse critério, tá bom? Então, o GTWR continua aqui na nossa carteira. Quando eu vou para o próximo, aí eu vou ter aqui os mistos, e nos mistos eu vou ter o nosso queridão VGHF, que tem pouco tempo, não tem nem crescimento aqui, ó, de 3 anos de 50, eu vou eliminar o fundo novo, e o RZTR, que é o que está aqui como nosso bônus, esse misto aqui acaba ficando como nosso bônus, ou o shopping, ou o misto acaba ficando nosso bônus, e aí você vê, ó, esse aqui, o RZTR, continua bom, então a princípio é ele que vai continuar aqui no nosso portfólio, ele vem crescendo 17,74, bacana. Quer dizer, eu vou ver o de shopping, ver se vai ficar ele. Ó. Vem crescendo 3,57, pelo menos nos últimos 3 anos. Não tem 5 anos, mas já tem 3 anos para a gente poder ver. Deu uma queda aqui, ó, e o pessoal reclamou bastante nessa época aqui, o fundo deu uma caída, e agora que voltou a pagar bem, o fundo voltou a subir de novo. Isso é sazonal, o pessoal tem que entender que como é sazonal, não tem o que fazer. Ele investe mais em parte agrícola, e essa parte agrícola às vezes sofre algumas variações normais, e principalmente porque ele tem as suas peculiaridades, né? Então veja que é fazenda, alguma coisa sempre voltado para a parte agrícola, ele faz os arrendamentos, ele vende e ele acaba tendo uma diversificação bem bacana. Veja que no Mato Grosso tem bastante coisa aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, e aí a gente, não, é Piauí na verdade, todo meio cego, né? E aqui eu tenho quantos meses, os contratos são todos acima de 36 meses, e o indexador normal não está aparecendo aqui, mas geralmente é o IPCA para esses fundos. Beleza? Então, o RZTR pode ser 500, vou até deixar ele aqui, que geralmente eu coloco ou esse misto ou de shopping, vamos ver qual que vai ficar. De papel, parece sempre muita coisa, fundo de papel que mais tem pagando dividendo bom, a taxa de juros está muito alta, mas sempre a gente tem que tentar achar aqueles que estão melhorando. Então, continua para a gente aqui, ó, e aí sim, ó, quando eu olho o fundo de papel, o VGI, que está, nesse caso aqui na nossa carteira, ele, se a gente olhar aqui o VGI, ele nem está aparecendo. Algum critério ele saiu. E aí a gente vai escolher o que vai entrar no lugar dele, então. Se eu olhar aqui pelo dividendo, o que mais está pagando dividendo agora é o RPR11. Porém, ó, o dividendo dele vem caindo 14,35 por. Vou até aumentar aqui para vocês verem melhor. 14,35 nos últimos 3 anos em média. O IRDM também, o REC-CR também, o BTCI já vem subindo. E o MXRF também vem subindo bem. Pelo critério aqui de dividend yield, eu posso pegar o BTCI, que tem pago bem, ó, 12,21 dividendo muito bacana, e vem conseguindo crescer 4,15 e 5,83, porque eu quero dividendos cada vez maiores. Quando eu olhar para ele, eu quero ver que ele está numa ascendente de dividendos. E isso é importante para mim. Então, quando eu quero escolher meu fundo de dividendo, eu quero que cada vez esteja crescendo, principalmente um fundo de recebível, que na teoria o que paga é dividendo. E aí ele vai falar aqui um pouco do que ele tem, quais os papéis que ele tem aqui dentro da carteira dele, tem que descer bastante para poder chegar lá, né? Quais são o portfólio dele, são outros fundos imobiliários de papel, por exemplo,
e alguns títulos aqui como CRI, principalmente, né? O que um fundo de papel investe? Em CRI e em LCI de uma forma geral, e aqui tem alguns CRIs que estão dentro desse fundo, e esses CRIs estão indo bem, por isso que está subindo a sua cotação, que está subindo 13,36, mas também está subindo o dividendo que ele consegue pagar. Então eu vou substituir aqui pelo BTCI, o VG vai sair, vai entrar o BTCI no lugar dele, é um BTCI 11, e a cota do BTCI 11 está agora, 10,01. Note, acabei colocando, sem querer aqui, ó, um fundo de base 10 por outro fundo de base 10. Tem muita gente que gosta desse negócio de fundo de base 10 porque parece barato. Eu, particularmente, não aconselho você ficar olhando isso. Não fique nessa coisa de fundo base 10, base 100. O mais importante é a qualidade do fundo, pessoal. Base 10, fundo imobiliário, você pode comprar um fundo imobiliário, não tem nenhum problema. Mas se você não tem R$ 100 para poder comprar um fundo imobiliário todo mês, então você espera, coloque um título qualquer que vai te render alguma coisa ali durante um mês ou dois para depois investir no fundo imobiliário. Porque ficar investindo no fundo imobiliário de base 10, ele te limita. Tem muito fundo imobiliário que é bom de base 10, mas tem fundo imobiliário que não é bom de base 10. Se você tiver um na carteira e quiser aportando nele, quando você tiver mais, você aporta nos outros, ok. Mas tem gente que só quer fundo imobiliário base 10 porque acha que isso é barato. Assim como tem gente que quer investir em ação de R$ 1, R$ 2 porque acha que isso é barato. Porque eu vou comprar lote de 100. Compra o mercado fracionado. Você pode comprar uma ação sim, você pode comprar um fundo imobiliário sim, não precisa ficar comprando coisa por preço barato, porque preço não quer dizer nada, você tem que comprar um valor barato. Valor é o que você leva, preço é o que você paga. Essa divisão de quanto ele custa, igual o Banco do Brasil agora. Vai fazer desdobramento, vai ficar mais barato. Não vai ficar mais barato. Nem vai ficar mais líquido. A única coisa que vai acontecer é que na cabeça das pessoas que ficam olhando para o preço em si, o preço de tela, e achando que uma ação de R$ 2 é uma ação mais barata que uma ação de R$ 50, Vale está caro porque está 60 e poucos reais. Não tem nada a ver. Assim como uma empresa que, quando fica abaixo de R$ 1,00, é obrigado a fazer grupamento, porque acaba ficando uma penny stock. E isso é ruim, na verdade. Ficar barato não é bom nem ruim. O que atrapalha, às vezes, são as negociações, e aí as negociações é para quem está fazendo trade, para quem está preocupado com o curto prazo. Para você que está investindo para longo prazo, olhando para dividendo, coisa mais séria, isso não vai fazer diferença na sua vida. Pense nisso. Legal? Quando eu olho aqui, então, o BTCI, é um fundo que entrou agora para a nossa carteira. E a gente tem agora mais uma categoria aqui, que a gente vai olhar, que é a categoria de shopping. Opa, apertei errado agora. A categoria de shopping, e a categoria de shopping, o que a gente tem visto é uma guerra entre o RZTR e uma categoria de shopping, e essa categoria de shopping aqui, para a gente, ó, o HSML é o concorrente direto, está com maior dividendo, até tem o XPML também, ambos vêm crescendo o seu dividendo, e aí olha como é que são as coisas. Novamente, você tem que olhar o que você está fazendo. Está crescendo aqui 20%, 30%, por motivos óbvios, né, pessoal? Há 3 anos, os shoppings estavam fechados e muitos nem recebendo aluguéis. Agora, a comparação é até injusta, então todos eles estão crescendo. Ainda, mesmo assim, 8,47 é o máximo que está pagando. Quando eu comparo, por exemplo, com o RZTR, que está pagando 10,71, que é o que eu vou deixar, o HSML acaba perdendo, mas é óbvio, subiu bastante nos últimos 12 meses, seu dividendo não tem nem discussão, né? Olha o que aconteceu com os dividendos ali de 2020, 2021, ficou muito tempo até sem receber quase nada de muitos lojistas, e agora vem recuperando, é normal. É muito bom, mas ainda está aquém daquilo que a gente gostaria, ainda está baixo, então vou continuar escolhendo aqui o nosso querido RZTR11. Então, eu mudei um ativo aqui só, botei o BTCI só, o resto eu vou manter e vamos ver se a gente consegue manter essa rentabilidade fantástica aqui de 13,28 em apenas 8 meses, o que prova que muitas vezes menos é mais. Se você gosta de mais critérios, mais elaborados, é óbvio, você vai procurar uma casa de análise como a nossa, por exemplo, para poder você escolher ativos com critério mais elaborado. Mas regra é, se você estivesse fazendo o simples, o básico, já estaria ganhando dinheiro. E se você quiser ganhar ainda mais dinheiro investindo, diversificando seu portfólio, você tem que investir em ações, em opções, em fundo imobiliário. E para investir em opções, eu aconselho você a conhecer lá no nosso evento, eu, o Alexandre, o Caio e outras pessoas estarão na palestra falando sobre como você ganha muito dinheiro com opções, também de forma constante. Não é aquela coisa de comprar um pozinho ou de comprar uma call, uma put e achar que você vai explodir. É de você ganhar todo mês
ali, em média, o que a carteira vai tentar render, já tem feito isso nos primeiros 4 portfólios, é 1% acima do CDI. Por que acima do CDI? Porque você deixa o seu dinheiro aplicado no CDI enquanto investe em opções. Os portfólios públicos que a gente divulgou, que o Leandro divulgou, eles renderam 2,5% acima do CDI. Agora a gente está no mundo real, a gente está com liquidez mais enxuta, o negócio está ficando grande, mas a gente continua vendo oportunidades demais. E cada vez que a gente amplia, ainda pode ampliar para o mercado externo, para várias outras coisas, a gente ainda vai ampliar cada vez mais esse horizonte. E aí, para isso, a gente está falando de opções nesse evento, vai ser lá na B3. Entre no link opçõestransformadoras.com.br, vou deixar na descrição, porque lá você vai ter a oportunidade de conversar comigo, conversar com o Leandro, conversar com o Caio, entender como é que funciona. O Caio também foi operador de BES e operou opções por muitos anos, para você entender como o mercado de opções pode, principalmente, mais do que alavancar, proteger seu patrimônio e garantir rentabilidade. Entra no link Opções Transformadoras, se inscreve. O primeiro lote vai fechar em alguns dias, depois a gente vai para os próximos lotes que são um pouco mais caros, mas é um evento imperdível para você entender mais como ganhar dinheiro com opções. Se você gostou desse conteúdo, não esquece, curte, compartilha, comenta. Eu já invisto nesses ativos, já invisto nesses fundos imobiliários, ou não gosto de um ou de outro, prefiro um a outro, ou utilizo outros critérios, pode dizer quais são os critérios, eu vou citar aqui alguns critérios, se você quiser, não tem nenhum problema. Todos os critérios são válidos. E é óbvio, tem várias formas de você avaliar um ativo. Aqui eu estou mostrando um dos mais simples possíveis, com algumas coisinhas que eu mexo ali para poder eliminar um ou outro, mas estou sendo bem objetivo e tem dado um resultado fantástico. Assim como em ações, a gente tem aqui carteira do Greenblatt, que vem vendendo 5, 6 vezes mais do que o Ibovespa nos últimos 10 anos, com critérios extremamente simples. E não fui eu que inventei, foi o Joe Greenblatt, um gênio que mostrou que com números simples, com o que a gente chama de Factor Invest, você consegue sim ter rentabilidades fantásticas. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal.